questão 17 fala o seguinte: versão indoor, Play Center reabre em shopping da capital. Durante 4 décadas, o Play Center foi um dos cartões postais de São Paulo. Contudo, o parque fechou as portas há alguns anos. Recentemente, ele reabriu com novas atrações em um shopping. Alguns dos novos brinquedos devem agradar os saudosistas, como a Sky Tower, uma torre de queda livre de 14 metros de altura, semelhante à antiga Turbo Drop, a qual despencava de 75 metros. José levou seu filho ao novo parque e, enquanto caminhava pelo local, fez a seguinte afirmação: na minha época, o brinquedo era muito mais radical, pois ao final da queda, a velocidade era o quíntuplo da velocidade final da queda do brinquedo atual. Com base nos dados apresentados no texto, sabes que José estava errado, pois a razão entre a velocidade final do brinquedo antigo e a velocidade final do brinquedo novo é igual a aproximadamente tanto. E a gente tem que ver. Bom, vamos só interpretar um pouquinho aqui, porque a questão é meio grande, talvez fique um pouco confuso. Tem uma torre de 14 metros de altura, onde a pessoa cai em queda livre, tá? E a torre antiga tinha 57 metros de altura, onde a pessoa também caiu em queda livre. Aí o José ali afirmou o seguinte, que na torre antiga, antigamente, né, a velocidade final da queda era 5 vezes maior do que a velocidade final do brinquedo atual. E aí o tiozinho ali estava errado. Por que ele estava errado? Porque a razão é tanto. E a gente tem que descobrir quanto que é a razão entre a velocidade da torre antiga, vamos colocar assim, ó, a velocidade da torre, ele quer a velocidade da torre antiga sobre a velocidade da atual. Vamos colocar assim, porque senão fica A e A, né? Aí fica a mesma coisa. Como que eu posso... Quanto que é essa razão aqui, né? Ele quer isso, essa razão. Como é que eu posso determinar essa razão? Primeiro, é uma queda livre. Então, a pessoa está caindo, tá? Da seguinte maneira. Como se fosse uma torre. E a pessoa tá caindo numa corda, assim, né? E aí, qual que é a velocidade final dela aqui? Essa torre tem uma certa altura, h, né? E como que eu posso determinar essa velocidade final? Posso lembrar da equação de Torricelli. Por que a equação de Torricelli? Porque não me importa o tempo de queda, me importa a velocidade final e relacionar isso com a altura, tá? Dá uma olhada lá no material que você tem para consulta e segue o baile. Então, me diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Só que qual que é a aceleração? A aceleração é a aceleração da gravidade, porque ele está caindo em queda livre, vezes a distância que ele percorreu, que é ΔH. Ele percorreu uma certa altura. A velocidade inicial, bom, considerando que ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 2g ΔH. Então, a velocidade final é igual a raiz de 2g ΔH. Essa é a velocidade final de queda de quem está em queda livre. Para qualquer questão, falou velocidade final de queda livre, é assim que a gente chega. Percebe que 2 é uma constante, g também é uma constante. Então, a única coisa que muda é a altura das torres, correto? Então, a única coisa que nós precisamos fazer agora é aplicar isso aqui. Então, a velocidade, a razão, na verdade, entre a velocidade da antiga é quem? É raiz de 2g vezes a altura da antiga. A altura da antiga era 57. Então, 57. Né? Vezes 57. Sobre a velocidade da atual. Tá? Até esse igual aqui ficou feio. Vamos tirar esse igual daqui.
e vamos colocar esse igual aqui. Sobre raiz de 2 vezes g vezes a altura da atual, que é 14. Ok? Como eu tenho raiz aqui, ó, raiz em cima e raiz embaixo, é como se fosse uma raiz só. Então, eu vou ter que a velocidade da antiga sobre a velocidade da atual é igual a raiz de 2g vezes 57 sobre 2g vezes 14, ok? Isso daqui me dá o quê? Raiz de 2g, corta com 2g, fica 57 sobre 14. 57 dividido por 14 dá aproximadamente 4. Então, isso daqui dá aproximadamente raiz de 4, que dá igual a 2. Então, a razão é 2. A velocidade da antiga é 2 vezes maior que a velocidade da atual. Portanto, letra D. Ok? Questão aí relativamente simples.